22 longos anos sem saber o que era a doçura de um título. Quem faria que o povo esquecesse o mal, que o samba florescesse, o João e Maria cantar. Todos os times têm uma torcida, mas só uma torcida tem um time, o Corinthians. Será que o salário aumentou, o feijão abaixou, o aluguel caiu? Eu fiquei 3 dias com a roupa do corpo, com camisa, a gente só comemorando. Não era nem feriado nacional, nem mesmo era quarta-feira de carnaval. Foi uma emoção que a cidade poucas vezes viu igual. É que o nosso time ganhou. 23 vezes campeão paulista, 3 vezes campeão brasileiro e no ano 2000 campeão do primeiro Mundial de Clubes organizado pela FIFA. Em 92 anos de existência, o Corinthians ganhou 61 títulos. Talvez o mais emblemático de todos seja o do Paulista de 1977, conquista que completa 25 anos amanhã. Joga Corinthians, sofre todos corintianos, pois o dia está chegando o dia de sair gritando, é campeão, salve o timão. Esta é uma história que transformou o comum em heroísmo e fez de uma torcida, uma nação, um Brasil alvinegro. Pois há 22 anos o grito está vendo, está calado, está triste, está contido. Fiel, 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 não desanima não, pois está chegando o dia da libertação. Corinthians pro torcedor, por exemplo, para mim, para minha família, para meus filhos, é uma religião. Para mim é uma religião. Eu adoro o Corinthians, eu adoro. Pode estar ganhando ou não ganhando, eu gosto, entendeu? Eu sou corintiano, vou ser corintiano até morrer. Joga Corinthians! Aqui é o lugar santo do Corinthians. Sem dúvida, essa é uma imagem mística dentro do Corinthians, é o que representa, sem dúvida, essa história de lutas, né? O guerreiro, o Corinthians que personifica o Corinthians é São Jorge. Jorge sentou praça na cavalaria. Eu andarei vestido e armado com as armas de São Jorge, para que meus inimigos tenham pés e não me alcancem, tendo mão, não me peguem, tendo olhos, não me enxerguem, e nem pensamentos eles possam ter para me fazerem mal. Toquem, para que meus inimigos tenham pés e não me alcancem. Na verdade, guerreiros no Corinthians houveram muitos, né? Muitos guerreiros, muitos jogadores que se identificavam com essa mística do Corinthians, né? Então... Você tem 3 aqui, que eram os guerreiros que fazia aquilo que o torcedor sempre admirou e sempre gostou. Jorge da Capadócia era um soldado romano que foi perseguido por ser cristão, foi torturado e a cada vitória sua sobre a dor vinha uma tortura pior, fazendo com que mais e mais pessoas passassem a apoiá-lo. Não se entregou, acabou sendo condenado à morte e virou santo. Salve Jorge, salve Jorge. Glorioso São Jorge, em nome de Deus, entendei vosso escudo, vossas poderosas armas. Defendei-me em vossa força e grandeza. Ajudai-me a superar todo desânimo e alcançar a graça que vos peço. Jejum é sinônimo de tortura para os corintianos, que em 1954 comemoraram um campeonato paulista, o do 4º centenário de São Paulo, e a partir daí se esqueceram de como era ser campeão. Uma longa provação. Se para muita gente Pelé foi um deus com a bola nos pés, para o Corinthians foi um carrasco, dos mais terríveis e temidos. A ele acredita-se boa parte dos quase 23 anos de jejum de títulos.
com tudo que acontecia contra os Corinthians, a sorte que eu tinha, os gols que eu fazia, eu nunca desrespeitei o torcedor do Corinthians, nem a torcida do Corinthians. Por exemplo, fazer o que alguns dos jogadores fazem hoje. Pô, faz um gol, vai lá, cala a boca, quero ouvir essa coisa. Isso eu nunca fiz. O Palmeiras foi a outra cruz no Calvário corintiano. Em 1974, os dois fizeram a final do Campeonato Paulista. Brito sobe, Levinha mais que ele. Atenção, tá aí o primeiro gol! Palmeiras! O maior silêncio que eu vi no título foi quando o Corinthians, em 74, perdeu uma final para o Palmeiras. 1-0, gol de Ronaldo. A saída do Morumbi parecia um grande enterro. Palmeiras campeão, mas ninguém tinha coragem de comemorar. Como no futebol funciona um tribunal informal e instantâneo, Roberto Rivelino foi considerado o culpado pela derrota. Magoado, um dos maiores ídolos da história do time foi para o Fluminense no ano seguinte. O Corinthians não perdia para nenhum adversário, ele perdia para ele. E por que ele perdia para ele? Porque todos os grandes jogadores que o Corinthians contratava, que foram campeões, que foram ídolos, grandes treinadores, que conquistaram glórias em outros clubes, chegavam aqui, não serviam. Eles eram desvalorizados, desmoralizados e voltavam a sair e ganhavam novamente títulos. Então eles só não serviam para o Corinthians. São 20 anos de espera, devoção e muito amor. Cada vitória é uma festa e a derrota um dissabor. Bom, essa música surgiu numa condição muito especial. Quando foi em 1974, né? Completou 20 anos que o Corinthians não era campeão. Quer dizer, é um negócio terrível, né, de certa maneira. Mas eu vi um lado positivo. Porque acontece o seguinte, que mesmo naqueles anos todos, o Corinthians era campeão de renda. Então eu achei que eu quis fazer uma homenagem à torcida do Corinthians. Porque pensando bem, não é só a vitória que dá força para um time, né? Ai, Corinthians, quando és o vencedor, pobre fica milionário rindo da prova. 2 anos depois, o Corinthians mostra que tem a força de uma multidão. Mais de 70 mil pessoas invadem o Maracanã em 76. A TV Cultura estava por perto. Foi uma loucura, né? Na verdade, essa final de 77, no Paulista de 77, está diretamente ligada ao Brasileiro de 76, onde o Corinthians teve uma performance muito grande. Ele foi às finais, né? Levou 80 mil pessoas para uma semifinal contra o Fluminense no Maracanã, e mais 20 mil pessoas, né? 20 mil corintianos foram para o Beira-Rio, em Porto Alegre, para ver a final com o Inter, e acabamos perdendo isso, né? Mas isso motivou demais, foi uma loucura, quer dizer, o fato Corinthians chegando próximo de ganhar finalmente, sair da fila do título de 23 anos e tal, começou a virar um assunto progressivamente. Eu acho que o corintiano sempre teve um otimismo, uma esperança que sempre suplantou tudo. Tanto assim que o fenômeno do crescimento da torcida do Corinthians no período que o Corinthians ficou sem ganhar é impressionante, né? O Corinthians acho que tem proteção de todos os santos, né? É só de São Jorge, não todos. Se paciência é uma virtude, a vitória é uma bênção. Para caminhar na direção dela, quase sempre deve haver um guia, um líder, um Oswaldo Brandão da vida, ou o próprio. Eu conheci o Brandão como repórter da Gazeta Esportiva, da Folha de São Paulo e do Jornal da Tarde que eu fui. Setorista de clube. Eu conheci o Brandão no São Paulo, no Palmeiras e no Corinthians. No Corinthians, Brandão de 77, por exemplo, era um Brandão diferente. Brandão místico, um Brandão que estava vivendo o caso, a tragédia do filho dele, que ficou muito doente, perdeu o filho. Então ele ficou muito sensível. Então ele tinha necessidade que a gente aproximasse dele, né? A gente sentia isso dele. Tanto que não falava muito de tática naquela época, ele falava muito de religião, muito de Bíblia, muito versículo, muito provérbio, aquela coisa toda. Mas eu não era muito assim afinado com o Brandão, porque ele tinha... Eu sempre tive não é antipatia, uma apatia assim em relação ao Brandão, porque
o problema de esquema tático, vamos dizer assim. Que eles queriam que eu fizesse determinadas coisas que minha natureza não permitia. Eu gostava de jogar à frente, então essa briga eu sempre tive com todo mundo. Os caras queriam que eu fizesse marcação e eu queria fazer gol. Esse era o meu objetivo. Essa foi sempre a minha torre com o Brandão e foi uma briga muito grande, mas no final só tenho a agradecer a ele. Ô Brandão, ganha domingo? Deus quiser, vamos lá. Essa força. É isso aí, Brandão. Eu sempre tive uma afinidade muito grande e respeito, né, a ele perante aquilo que ele fazia perante o grupo também, né? Ele era um paizão. O instinto do Brandão era paternalista ao extremo, quer dizer, ele realmente nos tinha como filhos dele e o que a gente precisasse, ele estava sempre pronto para atender e para ajudar. O último fica comigo! O último vai ficar comigo! Ele era muito autoritário, ele era muito uma pessoa ditadora praticamente, entre aspas, mas aceitava conversar, aceitava o diálogo, quando não era imposto, quando era argumentado. O Brandão, no Corinthians, os jogadores tinham uma obediência cega por ele, acreditavam muito nele. Ele era um homem muito carismático. Ele não era nem um grande treinador técnico. Os clubes que eu cobri ele no dia a dia, ele não era um teórico de futebol, não era um treinador assim de conhecimentos táticos apurados, mas ele era um líder como poucos que eu conheci. Brandão sempre esteve muito perto do Corinthians, nos bons e nos maus momentos. Era ele o técnico do time campeão pela última vez, em 54, e Brandão comandou o Palmeiras em 74, heresia perdoada no Parque São Jorge. Em 77, de volta ao Corinthians, participou do fim da angústia alvinegra. Oswaldo Brandão, novo técnico do Corinthians. Mais uma vez, agora vai. Ele é um técnico assim, bastante solidário, sabe? Pois ele ouve muito as opiniões dos jogadores, não só dos jogadores, como de preparadores físicos e tal, e ele considera muito, sabe? Eu vou dar uma pegada muito. Esse fico primeiro, você continua. Vai agora o Corinthians? Já vi, né? Por que não ia? Não, por que não ia? Parece que tem... a bola preta. O Corinthians nunca tem a bola preta. A hora que acertar, vai. Brandão, a bola preta? Pode crer, ó. O time aí, o Brandão, senão ele pode fechar aí. O Brandão, muita experiência, técnico de seleção, tem tudo para ir. O Brandão que faltava pro Corinthians? Perfeitamente. Eu acho que o Brandão vai ser a nossa solução do ano de 77. O que falta para o Corinthians é que todos nós estamos buscando. Os senhores da imprensa, os jogadores, público, de modo geral, um campeonato. E vamos procurar esse ano, se Deus quiser, buscar este campeonato que falta ao Corinthians. Ele, na história do clube, foi o treinador que dirigiu mais jogos de uma vez. 232 jogos. E somando todas as vezes em que ele participou como treinador do clube, em 5 oportunidades, foram 462 jogos. Então ele é o primeiro. Então eu acho que só por esse fato dele ter passado 5 vezes pelo clube e 2 vezes ter ganho 2 campeonatos tão importantes como o quarto centenário e o campeonato de 77, já dignificariam qualquer um que estivesse nessa função. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Pelas anotações de Teixeira, auxiliar de Brandão na época, os jogos do Corinthians tiveram média de público de 55 mil pessoas durante o Paulistão de 77. Foram 48 partidas até ser campeão. Epa! 17 vai pro Romeu na súmula, não, Lulu? Foi ele que acabou empurrando. O Santos está facilitando aí na defesa, hein? Romeu, Geraldo, atenção! Hernani sai, Corinthians! Segundo gol! Atenção! Eu trabalhava numa firma e multinacional e quase que eu perco o emprego. Não perdi o emprego porque o meu chefe era corintiano. A senhora ia a todas as partidas daquele campeonato paulista? Todos os jogos. Todos. Viajava no interior, chegava atrasado no serviço.
Acabará Luiz Goiânia, atenção! 15 de Jaú, segundo gol! Corinthians e 15 de Jaú. E daí, o que aconteceu? E o Corinthians precisava de ganhar. Nós perdemos de 3-0. E eu falei até pro pessoal que eu fui com os Gaviões, né, com as minhas amigas. Eu falei, gente, o Corinthians precisa ganhar, ele tem que ganhar, não pode perder, não pode. E o Romualdo, ele deu um gol que não existiu. Perigo, ele cruza, a entrada, atenção, Ademir! Eu, sinceramente, quando eu vi, olha, até hoje eu não sei explicar pra você. Não tem explicação. Como eu entrei, olha, eu só sei que o alambrado veio abaixo, coisa de minuto. E, de repente, eu já estava dentro do campo. E eu falava, não, eu tenho que dar um tapa na orelha daquele juiz safado, sem vergonha, né? Lá vai outro torcedor. Aí é uma mulher, olha lá. E o soldado se vê obrigado a passar uma rasteira para que ela se acalme. Porque pode ocasionar agitação, o problema é esse. A medida é preventiva apenas. Os jogadores vão lá auxiliar a moça. Ninguém, eu acredito, tem a intenção de machucar, de bater, de fazer nada. Eu fui na direção do juiz, claro. Aí, quando eu vi o pessoal gritando, né, a polícia gritando, o pessoal da arquibancada tudo gritando, avisando. Só que quando eu ia na direção do juiz. Eu olhei pro Brandão, o Brandão, tanto que dá pra ver, você percebe na foto, ele fez assim com a mão pra me parar. E aqui ajoelhado no pé dele? Eu caí. O Zé Luiz me deu a rasteira e eu caí. O Zé Luiz é o policial. O Zé Luiz é o policial. Ficou íntimo depois, né? Eu sou madrinha dele. Mãe dele, do Zé Luiz, o pai e a mãe, ele era filho único. Eles me procurou, veio para São Paulo, a polícia de lá veio com um carro, cedeu o carro da Polícia Militar, trouxe o pai e a mãe para São Paulo para falar comigo, porque dependia dele continuar trabalhando. Aí eu tive que voltar a Bauru, retirar a queixa. Eu falei, realmente, né, coitado, os velhinhos, não tinha nada a ver, né? No fundo, a errada era eu, né, André? Fala a verdade. Não tinha nada que entrar no campo, né? Aqui tem uma foto. Que eu fui madrinha. Aqui foi a entrega. Tô entregando quando ele passou, que ele recebeu a farda. O Zé Luiz é esse aqui? O Zé Luiz. Esse daqui. Esse é o Coronel Lima. E você aqui, toda bonitona? Isso foi em Bauru. Em Bauru. Ele se tornou um bom amigo? Ele é uma boa pessoa, super legal. Madalena acompanhou os 6 empates, as 12 derrotas e as 30 vitórias do Corinthians no campeonato. Faltava 4 jogos para nós. Era Guarani, Botafogo, Portuguesa e São Paulo. A gente não podia perder nenhum. Não podia perder. Para chegar tranquilo, não podia perder. Perdemos para o Guarani. Então, dentro do vestiário, foi a maior tristeza. O Matheus chegou, falou o bicho para todos os jogadores. Nós saímos todo mundo de cabeça baixa. Zenão, Guarani, primeiro gol. A bola foi desviada no arremate. Ziza vem correndo aqui. A bola foi desviada pelo zagueiro do Corinthians. Depois do jogo, conversamos, levantamos a cabeça, falamos, vamos classificar. Nós vamos mostrar para o Matheus que nós vamos chegar lá. O lançamento foi de Russo. Palinha ajeitando apenas para Basílio. Basílio no meio. Geraldo subiu com Eduardo. Abrindo o placar do Morumbi. O Corinthians não tinha um grande time. O Corinthians tinha um catado ali com muita vontade. Tinha um Palinha, que era um grande jogador. Tinha o Romeu, que era um bom jogador. O resto não tinha grandes jogadores, não. É um time medíocre, mediano em todos os sentidos, mas com muita garra, com muita união, que brigava muito. E aquelas finais contra a Ponte Preta, o Corinthians ganhou assim. Ganhou na bola, mas ganhou correndo e correndo pelo Brandão também. No próximo bloco, a raça e os gols de Geraldão, o artilheiro que virou poesia no Estadão. E ninguém vai chorar do mau salário da condução. Nas ruas, o operário vai refazer os gols do Geraldão. Eu praticamente corintiano, vindo de uma cidade anterior, era boia fria. E vim jogar dentro do Corinthians. Depois de tantos anos, conseguir tirar o Corinthians daquela agonia, foi a maior festa para mim. E a angústia bem-humorada de Cascão, o corintiano dos quadrinhos. E ele tinha se comprometido a tomar um banho se o Corinthians fosse o sagrado campeão.
tradições e glórias mil. Tu és o orgulho dos esportistas do Brasil. Olha aí, o forte, Vladimir entrando, batendo vazio. Gol do Corinthians, vazio. Salve o Em 1977, o hino do Corinthians começava a fazer sucesso. Em termos nacionais, era a discoteca que mexia com boa parcela dos jovens brasileiros. Elis Regina também. Voz de tempos criativos em dias e noites ainda de linha dura. É com esse que eu vou sambar até cair no chão. Isso era em 1977, estávamos em plena ditadura militar, quer dizer, censura de tudo quanto era tipo. Era difícil, mas era muito bonito. Como joga o Corinthians hoje à noite? Com que escalação? Palhinha joga? Todas essas perguntas foram impossíveis de serem obtidas aqui no Rancho Silvestre, em Imbu, onde o Corinthians está concentrado. O técnico Brandão proibiu o acesso à imprensa desde a parte da manhã. Antigamente a gente trabalhava com uma latinha de 11 minutos de filme, tinha que trazer 2, 3 matérias ali naqueles 11 minutos e não tinha chance de errar, né? Prioli, na época repórter da TV Cultura em começo de carreira, não cobria esportes, mas acabou contagiado pelo clima. Foi um grande fato jornalístico, né? Quer dizer, e foi uma emoção que a cidade poucas vezes viu igual. Eu virei corintiano, e virei corintiano nessa época. Eu não era corintiano, eu torcia para um outro time, não vou dizer qual, para não magoar meus antigos amigos de clube e tal, mas eu tinha me desinteressado, passei alguns anos desinteressado por futebol, e quando eu vim trabalhar aqui na TV Cultura, caí num aparelho corintiano. Isso daqui era um verdadeiro aparelho do Corinthians, né? Foram quase 23 anos de angústia, concentrada entre o primeiro jogo da final, em 5 de outubro, e o terceiro e decisivo, uma quinta-feira 13. Nós jogamos 3 ou 4 jogos contra a Ponte e não ganhamos um. Antes daquela final. Jogamos 3 jogos contra o Guarani, ou 4 contra o Guarani, não ganhamos. Aquele time de Campinas a gente não tinha ganho nenhum jogo. E disputar aquela final com a Ponte, a gente sabia que ia encontrar dificuldade pela frente. É do ponteiro, veio Darcy, foi cortado. Boa bola, de cá, armou. Pé direito. Olha o rebote aí. Ainda de cá. Passou bem. Parraga. É o 4º gol da Ponte em Campinas. Até parece um pouco de arrogância da minha parte, mas eu estou sendo realista. E os próprios jogadores do Corinthians sabem perfeitamente do potencial da equipe da Ponte. Era um time praticamente completo, né? Era um time bem mais completo. Entrosado que a gente. Era Tecnicamente. Um time que, tecnicamente eles tinham um excelente time. Eles tinham uma certa superioridade, sim. Você tinha o Dicá, principalmente, que é um jogador extraordinário, meio armador. Se o Dicá estiver jogando no futebol hoje, ele seria titular da seleção brasileira com o pé nas costas. Atenção para a cobrança. Autorizado de cá. Tocou. É o 2º da Ponte. Futebol, para ter sucesso, uma equipe conquistar alguma coisa, é evidente que tem que ter algum jogador que possa até desequilibrar, mas você depende de outros jogadores. É uma equipe, você depende de uma defesa forte, de um meio-campo combativo, criativo, de um ataque rápido, de um goleador. E a Ponte conseguiu reunir todos esses fatores. E, então fez com que a equipe ficasse forte, um goleiro forte, que era o caso do Oscar, do Polozzi, do Jair Pisani, o Direi, que na minha opinião foi um dos melhores laterais que eu vi jogar. E nós tínhamos o Rui Rei, que era nosso artilheiro. Então era um time completo nesse sentido. Mas é um time que, desculpe a expressão, perdoem os jogadores da Ponte da época, a Ponte afinou na final. A Ponte, os 3 jogos do Morumbi, a Ponte foi um time que se acovardou. Futebol é dentro de campo. Futebol, você tem que saber superar dentro de campo. E o Corinthians, nessa hora de decisão, o Corinthians não era fácil ganhar do Corinthians. Não era fácil também segurar o camisa 9, Geraldão, na área. Artilheiro do Timão no ano e o terceiro do campeonato. Dentro do campeonato, eu fiz 23 ou 24 gols. Praticamente os meus gols que eu fiz foram todos gols assim, importantes, porque foi mais ou menos assim, 17 para 18 jogos. Foi tudo jogo de 1 a 0 e todos eu que fiz os gols. Geraldo, a posição é boa. Tá valendo. Olha o 2º do Corinthians. Geraldo.
ampliando no Pacaembu. Eu não tinha muita habilidade, né? Então eu procurava superar a falta de habilidade na vontade e na raça. E graças a Deus sempre consegui e estava sempre fazendo meus gols. Bola levantada, passou, Geraldo! Abrindo o placar no Morumbi! Geraldo! Eu da idade de 8 anos até 19 anos eu era boia fria. Eu trabalhei como boia fria, eu só saía assim para jogar nos domingos. Então, quando eu saía para jogar no domingo, eu ficava jogando o dia todo. Eu jogava de manhã e jogava à tarde. Eu assinei meu primeiro contrato profissional, foi com 20 anos. Não foi fácil a minha vida, não. E puxando a enxada, eu era sempre corintiano e via aquela luta do ex-jogador. Eu era muito fã do Flávio, né? Flávio, a gente ouvia o jogo pelo rádio e o Flávio estava sempre fazendo gols e a gente foi... Você era corintiano, você se tornou corintiano numa época em que o Corinthians não ganhava título. Exatamente, eu já era corintiano desde aquela época. E graças a Deus, batalhando, eu consegui chegar no Corinthians. Para mim foi a maior glória, foi a maior festa, né? Eu praticamente corintiano, vindo de uma cidade do interior, era boia fria. E vim jogar dentro do Corinthians. E depois de tantos anos, conseguir tirar o Corinthians daquela agonia, foi a maior festa para mim. Geraldão jogava com Sócrates no Botafogo de Ribeirão Preto e antes de chegar ao Corinthians foi artilheiro do Paulista de 1974, com 23 gols. Geraldo, a chance do Botafogo, digo, gol! Gol do Botafogo! Vejamos o que marcou Silvio Silveira. Houve uma marcação do Bandeira, validado o gol do Botafogo. Geraldo, rapaz, este é o Geraldão, quem diria, há 25 anos depois, dava um abraço aqui, ó, 25 anos, oi, que dificuldade para chegar aqui, viu? Mas valeu a pena, valeu muito, viu? Nossa Senhora. Raul, você foi o homem que fez um poema para o Geraldão. É isso aí, um poema para o Geraldão, tá aqui, ó. Eu não sei se o Geraldão soube do poema ou não. Eu fiquei sabendo agora. Agora? Senão eu tinha recortado, eu recortava todas as coisas. Meu Deus do céu, só agora. Olha, isso aqui eu acho que é importante, não é? É importante pelo Geraldão, né? Lógico. E importante pelo seguinte, ter saído no jornal Estado de São Paulo, que habitualmente não trata lá muito de esporte, né? E eu tive a felicidade de, na época, estar trabalhando lá na redação do Estadão, e eu fiz esse poema antes do jogo. O jogo Palmeiras e Corinthians, é isso? Palmeiras e Corinthians, decisão do segundo turno. 1-0, gol de Geraldão, né? Vladimir, a chance é boa, atenção, pé esquerdo na bola contra Leão, defendeu, voltou, gol! Geraldo, que estava contundido, caído, levantou-se rápido em decisão da defesa do Palmeiras. Depois do chute de Vladimir, a defesa de Leão. A sobra para Geraldo, que entrou resoluto para a direita. A festa do Morumbi. Se a emoção me permitir, eu vou ler aqui. Se a emoção atrapalhar também, vocês desculpem, o Geraldão me desculpe. Essa é uma homenagem que eu faço com muito amor mesmo e... vou começar. A mão que pôs na encruzilhada a vela, a mão que na bandeira pôs a vida, a mão que sem mais essa nem aquela, no ingresso deu o prato de comida, a mão que se crispou em agonia, a mão que no incentivo se agitou, a mão que deu na cara da ironia, a mão que desaforo não levou, é a mesma que amanhã, no trem lotado, vai mostrar o jornal escancarado na manchete. Corinthians campeão. E ninguém vai chorar do mau salário da condução. Nas ruas, o operário vai refazer os gols do Geraldão. É isso, Geraldão. É seu. Eu espero que você guarde isso. Vai ser modesto diante de tanta coisa que você tem, mas vale o coração aqui. E aquele coração do corintiano que é mais apaixonado do que qualquer coração, né? Balinha, é
na minha cabeça, eu imaginava que quem vencesse o primeiro jogo seria campeão, né? Nós tivemos a felicidade de ganhar o jogo com um gol de rosto do Palinha. Gol de cara mesmo. Quando quando fizemos esse gol e, pô, nós vencemos o jogo, eu falei, gente, agora ninguém tira isso da gente. A cidade, eu vi uma grande expectativa. Começou a dar essa expectativa e tinha um time melhor, né, um time já mais competitivo, então deu efetivamente a esperança para a massa corintiana aqui de que 77 ia sair da fila, né, ele sairia da fila. A época do Faz-me Rir, apelido do time que em 1961 não ganhava de ninguém, tinha ficado bem para trás. Mas ainda cabia bom humor em tanto sofrimento. Eu tinha tiras na Folha de São Paulo e durante os dias que antecederam ao jogo, eu disse, tem umas tiras aqui, eu disse que eu ia lançar, que o Cascão ia tomar um banho se o seu Corinthians fosse campeão. E efetivamente, eu me preparei para isso. Cascão sempre foi corintiano. Alguns leitores não corintianos ficaram brigando, não faça isso, não vai, não. Primeiro, o Corinthians não vai ser campeão. Segundo, o Cascão não pode tomar bem por causa disso. Geraldo, Vaguinha, condição normal, Vaguinha, atenção, caiu Carlos. Corinthians. Primeiro gol no Morumbi. No segundo jogo, teve uma falha do juiz, certo? Porque na hora que eu fiz o gol, eles alegaram que eu estava impedido, foi uma tabela que eu fiz com o Geraldo, um gol de cobertura, maravilha o gol, um dos gols mais bonitos que eu fiz aqui no Corinthians. É. E eles foram no bandeirinha, pressionaram o bandeirinha, bateram no bandeirinha. E o Romualdo não teve o peito de expulsar ali. É verdade. Se o Romualdo ali toma a decisão dele tomar a frente e fazer o que o árbitro devia ter feito, acabou o jogo. Depois de Vaguinho ter aberto o placar no primeiro tempo, de cá empatou aos 22 minutos da etapa final. Bateu, Ponte empata o jogo no Morumbi, cobrança de falta de Dica. Rui Rei virou o jogo aos 38. Rui Rei preparou, bateu, segundo gol da Ponte, Rui Rei. A verdade é a seguinte, o segundo jogo, quando a Ponte se igualou, o Corinthians ganhou o primeiro jogo e a Ponte ganhou o segundo, deixou a gente bastante assustado. Era um domingo à tarde, com quase 150 mil pessoas no Morumbi. Recorde de público até hoje. Duas vezes que eu vi torcida assim invadir os estádios, foi no Maracanã em 76, que eu vi lá que ficou muito torcedores corintianos lá de fora. E esse jogo que nós perdemos contra a Ponte. Parece que até que foi o homem lá de cima que pensou um pouco, falou, não vamos deixar o Corinthians ser campeão hoje, que pode ser que aconteça muita desgraça hoje aí. Glorioso São Jorge, em nome de Deus, entendei vosso escudo, vossas poderosas armas. Defendei-me em vossa força e grandeza. Ajudai-me a superar todo desânimo e alcançar a graça que vos peço. Muita saúde, né? Para todos. Na sonhada loja de fantasias que toca em São Paulo, Madalena ainda é símbolo do sentimento corintiano. Só não vai mais a estádios. 25 anos depois da maior emoção que viveu no futebol, ela tem medo. Com 2 de seus filhos deficientes físicos para cuidar. Cada um tem uma missão. Você tem, eu tenho, cada um de nós temos uma missão aqui. E a minha missão, por exemplo, é cuidar dos 2. Só não ficar reclamando, não tem que reclamar. Você só tem que agradecer e pedir a Deus que te dê saúde, força, para você vencer.
Rever cenas de outubro de 77 é também recordar pontos importantes que já não existem na cidade. Eu estou falando para onde? Rádio Cultura, TV Cultura Canal 2. Amigos, é com uma emoção tremenda que eu falo para TV Cultura Canal 2 e de coração, time no mundo que nem o Corinthians não existe. As pessoas se aglomeravam, né, diante de monitores, né, e na rodoviária tinha uma TV rodoviária, um dos pontos da cidade onde já tinha grande afluxo, né, de pessoas para ver jogos. E a gente foi para lá, né, porque com certeza ia juntar a gente. Né? A situação assim dos outros não acha melhor, né? O Corinthians mexe com a rotina da cidade, até no hoje desativado Carandiru. Em 2000, na conquista do Mundial da FIFA, a TV Cultura registrou com exclusividade a alegria dos torcedores presos. Na bola, Edu, na cobrança, gol! Edmundo vai pra cobrança, tira no centro do gol, na bola Edmundo, pra fora, perdeu! O Corinthians é campeão! Foi assim também no segundo jogo daquela decisão de 77. Nós já estamos acostumados a sofrer, mas vai dar Corinthians quinta-feira. Eu estou falando e é meu aniversário quinta-feira, 43. São Jorge deixou para quinta. No próximo bloco, o tão esperado Dia da Vitória, um 13 de outubro em que a cidade se vestiu de preto e branco. Vitória, vitória, vitória. Parece que o passado todo de sofrimento estava indo embora naquela rede estufada assim no gol do Basílio. Era festa total, festa antes e festa depois. Havia assim eletricidade no ar, mas uma eletricidade gostosa, positiva, um negócio que você queria participar. 25 anos depois, o título ainda é questionado pelo adversário, a Ponte Preta. Infelizmente, a Ponte foi prejudicada sim, pela arbitragem. Tira dos olhos do povo a lágrima da humilhação. Junta a galera de novo no choro feliz da emoção. Diga, sacode a poeira, levanta a bandeira, tribo soberana. Mais que brasileira, és corintiana. Tu és a mais bonita das nações. É tu! Olha aí, gol forte! Vladimir entrando, batendo Basílio! Gol do Corinthians, Basílio! Ai, Corinthians, cachaça do torcedor, colorida em preto e branco, sem preconceito de cor. Ai, Corinthians, quando és o vencedor, pobre fica milionário, rindo da prova. Eu acho que o momento em que o cara mais vibra é quando o time dele faz um gol, seja qualquer time que for. E então a cachaça, para quem bebe, é isso, né? O cara toma uma cachaça, fica na maior alegria, vibra e tal. Essa pinga aqui esperou bastante para ser aberta, Esperou. né? E foi uma surpresa, que nós não esperávamos que o Corinthians fosse campeão, depois de 23 anos, e era prometida desde a época já de 54, 55, que só íamos servir quando o Corinthians fosse campeão. Mas o senhor achava que ia ser no ano seguinte? É, sempre pensando no próximo ano. E aí? E esse próximo ano foi depois de 23 anos. E tem uma nova geração de corintianos na família Moreno. Ele está presente aqui, Narciso Moreno Júnior, vem. Olá! Corintianíssimo? Corintianíssimo. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Eu vou despejar pinga de... Que honra, hein? Muito bom. Você tinha experimentado, né? Não, ele não deu. Que tal a pinga de 77? Olha, tá melhor ainda hoje. Tá mais Imagina, envelhecido. né? Tá mais curtido, né? Tá mais envelhecido. Mas eu não peguei a fase do sofrimento, né? Em 77 eu tinha o quê? 9 anos de idade. Era só alegria. Ficou pra sempre aquele gol do Basílio, todo mundo lembra, né?
Um gol chorado. Um gol chorado como blues. A gente ia fazer um blues, como um velho blues, uma velha cachaça, tudo acaba bem. Nós esperamos que você tenha em casa um grande espetáculo de futebol. Espetáculo que já começa neste 13 de outubro de 77, que pode ser o grande dia que É a muito plateia muito, corintiana porque numa final daquela, o Corinthians, 23 anos, o governador, Paulo Egídio, corintiano, o Dulcídio era funcionário público, era policial militar, e os adversários do Corinthians falavam que o Corinthians ia ganhar roubando na marra, de qualquer jeito, não podia deixar perder essa oportunidade. A presença do governador era uma pressão, ainda mais em época, um período de ditadura militar que a gente vivia, que isso aí era uma pressão extra, né, sobre o comportamento do juiz, né? Mas o Paulo Egídio não, ele não ia para o banco, ele ficava lá na tribuna, quando ia, ele era um corintiano mesmo, e o político, o cidadão, o homem público que queira revelar o seu clube, não vejo nada demais nisso, não. Ele é governador indicado e não governador eleito. Ele é governador dos paulistas e não governador dos corintianos. Ele mesmo sendo corintiano, ele deveria ficar longe de problemas palacianos, levando para Palácio presidente do Corinthians e outras figuras do esporte. Ao Egídio Martins, ao lado do presidente do Corinthians, acenando para a multidão. O São Paulo todo, não digo aqueles anticorintianos, mas a maioria do torcedor, da imprensa principalmente, torceu muito para que o Corinthians fosse campeão. Vladimir, Romeu, Luciano, arriscou de longe no poste a bola, a sobra de Geraldo, o tiro sai, linha de fundo. Eu lembro que passei o dia muito ansioso, eu lembro que eu não fui para o estádio tão cedo porque eu tive um privilégio. Eu sou muito amigo do Osmar Santos e o Osmar me convidou a assistir o jogo na cabine. Aquela noite memorável, eu resolvi ser corintiano, levei a criançada, levei minhas filhas, Mônica inclusive, e nós ficamos lá assistindo ao espetáculo. Que foi uma festa linda, maravilhosa, lembro até agora, lembro o clima, luzes, aquela energia toda que havia no estádio. Acredita, Geraldo. Faz um lançamento para a área. Vaguinho, Basílio atirando. Eu estava em casa, não tinha show. E nem que tivesse, acho que eu cancelava o show, porque aquele jogo era muito importante para mim. Porque se o Corinthians perdesse ali, eu não sei não, viu? Próximo ao banco de reservas do Corinthians, tinha até bombeiro. Na verdade, um corintiano, herói no combate ao incêndio do edifício Joelma, em 74, e deu um jeito de estar no campo na final. Nós sabíamos que a Polícia Militar, na parte de policiamento, estava tudo montado, tudo mais. E bombeiro não, porque não é normal um jogo de futebol e equipe de bombeiro. O curioso é que as guarnições foram montadas praticamente só com oficiais. Em vez de levarmos soldados, cabos, sargentos, tantos oficiais queriam participar do evento, que eu acabei escalando praticamente só oficiais. Então nós tínhamos oficiais, inclusive dirigindo viaturas. É a primeira etapa de jogo no Morumbi, em São Paulo, com o placar de 0 Corinthians, 0 Ponte Preta. Minha vida foram sempre baseadas em 3 paixões. É a minha família, o Corpo de Bombeiros e o Corinthians. Marcou Dulcídio a falta de Rui Rei em cima de Ademir. Infelizmente, se eu falar de quem já não está mais presente, que é o caso do Dulcídio, seria até não seria justo da minha parte, mas como nós estamos falando da realidade que aconteceu, ele foi mal intencionado sim, ele foi proposital, na época foi proposital e todo mundo sabe disso. E ele falou para o Rui, mas usando um termo realmente forte, que se ele, qualquer gesto que ele fizesse, ou qualquer atitude, ele colocaria o Rui Rei para fora. Aí eu disse, mas espera um pouquinho, o jogo nem começou, você não pode fazer uma ameaça. Rui Rei. Houve mão, hein? Toque do Rui Rei.
Rui Rei de Araújo. Já vai levar um cartão. Então, o Rui Rei proferiu um linguajar de baixo calão. Um linguajar de baixo calão. Aí eu, sem dúvida, o Cícero não teve dúvida, né? Pum. E tomou vermelho. Não é vermelho, amarelo. Tomou vermelho. Foi expulso. O Dulcídio Vanderlei Bosquilha foi comprado pelo Corinthians, só que ele não sabia disso. Existe uma prática no futebol muito comum, os vigaristas, os pilantras do futebol, e até hoje eles existem, chegam em alguns cartolas incautos. O Vicente Matheus estava longe de ser incauto, mas por via das dúvidas ele topou. Então disseram a ele que o Dulcídio aceitaria fazer o serviço por uma determinada quantia. Só que ninguém falou nada com o Dulcídio Vanderlei Bosquilha, até porque se falasse, o Dulcídio voava no pescoço dos caras e eles não sobrariam para contar a história. O dinheiro jamais chegou no Dulcídio. O Dulcídio foi comprado sem saber que foi comprado. Em 77 levaram 2 milhões de cruzeiro. Todo mundo sabe, eu sei o nome das pessoas. Não posso dizer, porque quem deu o dinheiro disse para mim, se você me levar na frente do tribunal, eu nego. Então como é que eu posso provar? A minha fonte é o próprio Dulcídio, que foi e disse isso para o Vicente Matheus no elevador, no prédio da Federação Paulista de Futebol, conversa que eu presenciei. O Matheus deu uma risadinha sem graça, saiu de lado e o Dulcídio falou, o dinheiro está com esse. Aí eu já não sei, então não posso citar se o dinheiro foi para essas pessoas. Que o dinheiro saiu. Que não chegou no Dulcídio, isso eu garanto. Tentativa de Vaguinho. Falta de Vanderlei. Falta de Vanderlei. Eu estava no Canecão essa noite, fazendo show, lá com o Vinícius, o Tom Jobim, a Miúcha, e durante o show, eu estava preocupadíssimo, tinha uma televisãozinha ligada no camarim, e saía, voltava, e não sabia o resultado e tal. Vaguinho, vai tocando a bola o Corinthians, vai ganhando terreno. Geraldo, Carlos, sensacional! Tentei fazer gol, teve uma hora que eu dei uma bicicleta, o Carlos foi lá e buscou a bola, mas é coisa do futebol, a sorte naquele ano do Basílio, e nós estamos aí. E Dulcídio finalmente vai autorizar o reinício da partida. Corinthians e Ponte Preta 0-0 no Morumbi. Luciano, Romeu, Carlos, Luciano, salva a retaguarda da Ponte ainda. A gente é bem consciente e inteligente, ser sabedor, que logicamente o que deixou muito essa marca não foi só o Basílio como jogador dentro de campo, correndo, carregando o piano. O importante, a marca maior, foi sobre o gol de 77. Olha aí, no poste, Vladimir entrando, batendo Basílio. Gol do Corinthians, Basílio. Basílio vai lá para o bico de córner, festejar com a Fiel. Saiu o gol na final. Se você analisar desde o início da jogada, aliás, desde o primeiro jogo, onde eu fui praticamente tirado da minha característica para executar outras funções. E de repente, na hora que sai o gol, nós tivemos a condições privilegiadas do Vaguinho. Vaguinho que chutou na trave. Chutou na trave, ela voltou. Cabecei na cabeça do Oscar. E ela sobrou voltando para mim. E eu fiz o gol, você entendeu? Por isso que eu digo que eu fui o escolhido. E eu pergunto pro Vladimir sempre, Vlad, como é que você conseguiu? Tava mais fácil você ter feito do que nem eu, nem o Vaguinho. Isso é verdade. Na marcação do gol, que pode representar o fim de um drama que vai para 23 anos. Me lembro que após o gol, eu peguei meus filhos, nessa época eram pequenos, os três, a gente pôs no carro e saímos para a rua, com bandeira e tal, né? Hoje seria impossível, no São Paulo de hoje, seria impossível de fazer isso. Eu não consegui ficar na televisão, tinha que ficar no palco, em cena. Eu sei que uma hora veio uma voz, como se fosse uma voz divina no Canecão, que era um amigo meu, corintiano. Ele parou o show, falou, senhores e senhoras, eu quero interromper o espetáculo. Todo mundo ficou quieto, nós também no palco, eu, Vinícius, Tom, Miúcha, e eu queria dar uma notícia para vocês, todo mundo esperando uma coisa.
o Corinthians acaba de sagrar-se campeão paulista. Ah, foi uma maravilha. Terminou! Corinthians, finalmente, chega novamente a um título paulista. Falaram que comprou o Rui Rei, não sei. Não sei, eu tenho minhas dúvidas também, né? Mas tudo bem. A gente saiu da fila, que é importante, né? A coisa ficou mal parada porque o Rui Rei, que não era um jogador excepcional, mas era um centroavante habilidoso, mais, vamos dizer, veloz, rápido, oportunista do que habilidoso. Mas um jogador complicado, que veio do Flamengo, jogou no clube, jogou na Ponte Preta, e depois do campeonato, ele foi considerado suspeito naquela atitude dele, aquela reação dele, e, consequentemente, e depois acabou sendo contratado pelo Vicente Mateus, pelo presidente do Corinthians, que justificou da seguinte maneira: o rapaz, eu sei, ele falou, Vicente Mateus, sei que ele não fez nada, porque se ele tivesse se vendido para o Corinthians, eu seria o primeiro a saber. E se eu tivesse que comprar um jogador, não ia comprar um jogador que eu mesmo subornei no passado. Então, essa história ficou toda assim, muito na base da suspeita, mas nada para se comprovar, né? Os jogadores se dirigem ao técnico, vêm ao banco, todos eles. Nós poderíamos jogar a noite inteira, ninguém ganhava da gente. Podia ser seleção... E a verdade é uma só, o resultado normal para nós naquela última partida era 3-4-0 para nós. Vamos levantar o Brandão. Aí o Brandão, o homem é o primeiro a receber a faixa. Foi o único título, acho que o Corinthians conseguiu, que não teve volta olímpica. Acho que é o único. Isso é verdade. Não teve volta olímpica. Nós não tivemos o prazer de dar uma volta olímpica. Tá? Que não é a própria invasão que teve também. O torcedor não deixava você levar a taça. Nessa altura, vem a taça. Eu acho que, inclusive, essa taça corre perigo. Policiais. Os policiais fizeram um círculo em torno da taça que vem sendo carregada. Dado o momento, o presidente Mateus falou: Major, essa taça não vai chegar lá no Parque São Jorge. Se chegar, não chega inteira. Que o pessoal tá maluco, tá muito eufórico, eu não sei como é que nós vamos fazer. O que o senhor acha? Se o senhor autorizar, eu sumo com ela, guardo, e amanhã nós levamos para o Parque São Jorge, numa carreata, numa coisa. Lá está em suas mãos. E assim foi que ela chegou aqui. Né? E eu estou emocionado, porque eu não vi essa taça há 25 anos. Está aí a alegria desses milhares de torcedores que merecem o sacrifício que fizeram até hoje. Foi emocionante. Eu fiquei 3 dias com a roupa do corpo, com camisa, a gente só comemorando. 3 dias. Eu saí do Morumbi a pé, a gente veio para Paulista a pé, rodamos tudo. Eu fiquei 3 dias, não fui trabalhar. Havia, assim, eletricidade no ar, mas uma eletricidade gostosa, positiva, um negócio que você queria participar. Acho que vinha até de você, né? Aqueles milhares de pessoas, vinha essa emoção toda, essa energia. Daí o pessoal da Federação Paulista achou que não era bom, que não era momento, que não podia misturar uma coisa com a outra. E o Cascão, eu não sei se por sorte ou azar, escapou do banho nessa ocasião. Está devendo. Ela saiu do estádio, ela foi embora. E a cidade no dia seguinte ainda estava numa ressaca monumental, né? Quer dizer, os corintianos, uma boa parte dos corintianos não foi trabalhar, né? O povo, né, ficou ali, estava curando a ressaca, acho que foi 2 dias depois, só que para conseguir botar a vida mais ou menos em ordem, né? Foi a maior festa, a maior comemoração que eu já vi no futebol. O Corinthians é a mais bela história de futebol que se escreveu no Brasil. E você faz parte dessa história e tem um lugar nela muito importante. Parabéns. Mais uma vez, é com muita emoção que eu recebi essa faixa aqui. E meu muito obrigado.
olhos do povo a lágrima da humilhação. Junta a galera de novo no choro feliz da emoção. Briga, sacode a poeira, levanta a bandeira, tribo soberana. Mais que brasileira, és corintiana. Tu és a mais bonita das nações. É gol, explodem corações. Lá na camisa 12 luz, valentes gaviões. Nada.